Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 20 da nossa 8ª temporada. Nós estamos entrando hoje no dia 40 do projeto A Bússola e o tema de hoje é a palavra que não volta vazia. E o texto bíblico de hoje está em Números 23, no versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dito e não o fará? Ou tê-lo-á dito e não o cumprirá? Deus literalmente nunca disse algo que depois se esqueceu de cumprir. Esse texto, ele reforça uma garantia situada no próprio caráter divino. A diferença entre Deus e o homem é que o homem promete e falha. Mas Deus não. Deus não muda de ideia, ele não esquece. Cada palavra declarada por ele carrega por trás de si a totalidade da sua fidelidade imutável. O cumprimento da promessa não depende das circunstâncias mudarem, depende de quem a fez nunca mudar. Isso significa que declarar a palavra de Deus sobre uma situação não é otimismo emocional e nem um processo de afirmação. É um alinhamento com uma garantia que tem fundamento no próprio caráter dele. Um dos maiores desafios espirituais de sustentar a fé ao longo do tempo é o hiato entre a declaração e o cumprimento visível. É nesse intervalo, muitas vezes longo, silencioso, sem sinais aparentes de movimento, que o desânimo tenta convencer a mente de que a palavra declarada não vai se cumprir. Ou pior, que nunca foi genuína. O maior teste da fé raramente é o momento de declarar. É o tempo de espera entre a declaração e o cumprimento. Essa espera, quando mal interpretada, gera um ciclo de desistência prematura. A pessoa para de crer justamente perto do momento em que a palavra estava prestes a produzir o fruto. Como quem desiste de regar a plantação pouco antes da colheita. Você sabe como isso acontece. Muitas promessas morrem, não porque Deus falhou, mas porque a fé desistiu um passo antes do cumprimento. Reafirmar fé numa palavra declarada há tempos exige memória ativa. Relembrar especificadamente o que foi declarado, quando e sobre qual situação. Porque é comum, ao longo da espera, esquecer os detalhes exatos da promessa e, com isso, perder ancoragem para continuar crendo nela com decisão. Você não pode continuar crendo com firmeza numa promessa que já esqueceu os detalhes. Isso pede um exercício simples e concreto. Escrever a promessa recebida, revisitá-la e declará-la novamente. Não como repetição vazia, mas como renovação consciente da confiança em quem a pronunciou. Reafirmar a promessa não é teimosia, é lembrança. Lembrança ativa da fidelidade de quem te prometeu. E o meu conselho para você hoje é: pare de medir a fidelidade de Deus pela velocidade com que ele cumpre o que prometeu. A garantia não vem com cronograma anexo, vem com a certeza do resultado, independentemente do tempo que essa certeza vai levar para se manifestar. Deus nunca prometeu pressa, prometeu o cumprimento. Se você já declarou uma palavra específica sobre sua vida e ainda não viu o fruto, isso não significa que a semente não caiu em terra boa. Pode significar apenas que ainda está na fase invisível do processo, que sempre precede a colheita visível. O que ainda não apareceu não significa que não está acontecendo debaixo da terra. Para o nosso tempo de reflexão, pegue aí o seu diário de bordo e reflita na pergunta de hoje.
Existe uma palavra que Deus te deu há tempos e que você já quase deixou de crer por não ter visto o cumprimento dela ainda? Anote aí no seu diário de bordo e relembre e proclame e se reposicione em fé. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio, se o Senhor nos permitir.